Bom dia. Inicialmente, agradeço à comissão organizadora pelo convite, pela oportunidade, em especial, novamente, aí ao Dr. Rodrigo Vasconcelos. Bom, o Rodrigo me pediu para estar conversando um pouquinho com os senhores sobre reabilitação da síndrome fêmuro-patelar. Eu dei uma aula muito parecida na Jornada Ilionesa, semestre passado, porém eu me surpreendi quando eu fui atualizar essa aula, né? Foi uma surpresa positiva, porque eu percebi que em 6 meses muita coisa mudou, né? Muita coisa veio à tona aí na literatura. Isso só me mostra, e eu tenho cada vez mais a certeza de como a ciência é cíclica, né? Como a coisa evolui e a gente não pode ficar parado, a gente tem que estar correndo o tempo todo atrás do prejuízo aí. Agradeço sempre aí a doutora Nilza, minha chefe lá na Santa Casa de São Paulo, e também ao doutor Flávio Brick, pelas discussões sempre tão produtivas. Bom, a síndrome, não vou ficar me atendo muito à característica dela, tiveram muitas palestras ontem sobre o tema, mas só que deixar bem claro que é uma doença, uma síndrome muito comum, tanto na população sedentária como em atletas, principalmente atletas mais jovens. Porém, a primeira coisa que eu tenho que entender quando eu vou avaliar um indivíduo com patela, que eu tenho que diferenciar quando eu vou atender um indivíduo com síndrome da dor anterior do joelho, é se existe instabilidade ou não. Então, essas mensurações como tipo de patela, Insal-Salvati, Blackburn-Pill, Caton-Deschamps, para observar se existe uma patela alta ou não. Tróclea, se tem uma tróclea rasa, é óbvio que eu vou ter um vetor de luxação lateral da patela e o resultado tende a não ser muito significativo. Você mensurar o TAGT também é fundamental em termos de prognóstico e principalmente aqui hoje, né, falando em ligamento patelo-femoral medial, se for um luxador crônico de patela, provavelmente esse ligamento já foi embora e ele é o principal estabilizador estático aí da articulação fêmuro-patelar. Óbvio que se existir uma instabilidade muito grande, a coisa vai ser mais difícil de evoluir. Então aqui a primeira questão, né, primeira pergunta que eu levanto, até que ponto que eu tenho que fortalecer as fibras oblíquas do vasto medial. Isso foi abordado ontem e eu concordo muito com o que foi colocado, de que realmente você deve trabalhar o quadríceps como um todo, na síndrome fêmuro-patelar, mas sem dar esse ênfase no vasto medial, nas suas fibras oblíquas. Se você tem que realmente fortalecer o quadríceps, pelo menos faça na angulação de proteção. Então, a gente trabalha muito com angulações de 90 a 45 graus, em cadeia cinética ou cinemática aberta, e trabalhamos muito com mini agachamento, mini avanço, 0,30 graus, então um agachamento mais curto, para evitar essa sobrecarga fêmuro-patelar. A ideia aqui é recrutar o quadríceps e quando o indivíduo se tornar assintomático, aí eu vou evoluindo na angulação até a angulação completa. Então esse vídeo também foi mostrado ontem, na verdade eu vou só especificar um pouquinho mais. Se a gente analisar aqui, ó, isso aqui é um vídeo do professor Powers, que tem sido um cara fundamental aí para a gente entender essa articulação. Ele fez um trabalho com ressonância nuclear magnética dinâmica. Na época que ele fez esse trabalho, só tinham 2 no mundo, tá? Ele fez uma avaliação dinâmica de 2 movimentos em cadeia fechada, o agachamento e um leg press, e aí ele foi observando em pessoas que tinham dor anterior no joelho, como é que esse joelho se comportava. Na verdade, aqui eu tenho a faceta lateral da patela, faceta medial, então aqui é a parte medial do joelho, um corte axial aí de patela, aqui a faceta lateral e a faceta medial da tróclea. E aí ele disparou, os indivíduos aqui, nessa imagem, eles estão em extensão, eles estão em pé, e aí eles começaram a agachar, eles começaram a descer no agachamento. Vamos observar o que aconteceu. Começou a fletir o joelho, fletir, abaixar, opa, chegou lá embaixo e começou a subir. Subiu. Agora ele começou a abaixar de novo, abaixar, foi lá embaixo, e aí congela a imagem. O que aconteceu aqui? A gente percebe que a patela o tempo todo ficou fixa. Ela está parada, ela está fixa. O que ocorreu aqui foi que o trilho que está embaixo dela, que é a tróclea, rodou medial. Então, na verdade, eu me questiono muito, qual a importância do vasto medial? Qual a importância de tentar se buscar exercícios para
Qual a importância de buscar exercícios para isolar as fibras oblíquas do vasto medial, se a patela em indivíduos que têm dor no joelho, que na verdade eles reclamam de dor em cadeia fechada, é subir e descer escada, é subir e descer uma rampa, ninguém tem dor em cadeia aberta, a dor é em cadeia fechada, e em cadeia fechada é o fêmur lá embaixo que está rodando o medial, e não a patela que está lateralizando. Então não tem que dar ênfase em vasto medial, para tracionar a patela para medial, ela está normal, ela está parada. Então eu tenho que arranjar estratégias de tratamento para poder justamente frear o que ocorreu embaixo, que é ali segurando essa rotação medial e essa adução femoral. E é óbvio que os músculos que vão ter essa função são os músculos do quadril. Então essa foi a importância do trabalho do Powers, que a gente começou a analisar um pouco mais o quadril do que propriamente o joelho, para tratar o joelho. E aí outros trabalhos vieram, né, de perspectivas teóricas, onde ele realmente mostrou que pacientes que têm falência ou fraqueza desses músculos rotadores laterais e abdutores da coxa, tendem a, durante essas atividades em cadeia fechada, desenvolver uma adução com rotação medial do fêmur. Isso vai ser acompanhada de uma rotação medial da tíbia. Se você analisar, a TAT está fixa, tá? A tuberosidade da tíbia está fixa, então isso vai gerar um vetor lateralizante da patela, e aí que está a grande causa do problema daquela famosa dor anterior. Então aqui alguns exemplos. Essa menina nos procurou com dor anterior no joelho, tá? Então na análise da escada, o drop test, percebam que a parede entre as pernas ela some, ó, quando ela agacha. Então ela mostra que tem uma adução com rotação medial do fêmur. Isso gera um estresse lateral da patela, ela vai bater, ela vai dar uma pancada lateralmente na tróclea, tá? Ainda mais se tiver uma patela alta, e ela vai entrar um pouco mais tarde no sulco troclear, e essa pancada vai ser mais intensa. Aqui uma outra paciente também que nos procurou com dor anterior. Percebam que não precisa nem a imagem de estudo, né? Não precisa nem falar o quanto que ela tinha de dor anterior por esse valgo dinâmico. Claro que não dá para eu estudar e falar sobre tratamento da síndrome fêmur-patelar. Na verdade, não dá para falar em tratamento do membro inferior, na minha opinião, se não entender a balança de Powers. Tá? Isso aqui eu acho que é um ponto inicial para a gente entender a biomecânica do membro inferior. Na verdade, quando eu estou aqui em apoio bipodal, o meu centro de gravidade, o centro de massa do meu corpo, ele passa bem no centro aqui do corpo. Ele passa numa linha mediana aqui no corpo, né? Quando eu fico em apoio unipodal à direita, por exemplo, há automaticamente uma transferência desse centro de massa para o lado oposto ao lado de apoio. Então esse vetor formado aqui pelo centro de gravidade, ele vai se afastando em relação ao eixo rotacional, que é a cabeça do fêmur. Então, ela pode chegar em apoio unipodal, essa distância, esse vetor aqui, para que a pelve caia para o lado oposto, tá? Ele pode chegar a 3 vezes o vetor do glúteo médio, que se insere aqui no trocânter maior, e ele tem esse braço de alavanca, do centro de rotação até o trocânter maior. Então, que conclusão eu chego com essa balança? Que o glúteo médio, ele precisa fazer 3 vezes mais força do que o peso corporal, para que a minha pelve não caia para o lado oposto ao lado de apoio, ou para que eu não tenha uma adução com rotação medial do fêmur. Se eu peso 80 quilos, o meu glúteo médio tem que ser capaz, em abdução, de levantar 240 quilos, para que eu não tenha uma disfunção biomecânica no membro inferior. E é óbvio que ele não vai dar conta do recado. Tá? E aqui é um outro ponto que eu quero só citar aqui em relação à balança de Powers, que você não pode olhar para ela com um olhar 1D, em uma dimensão, porque seria não seria normal eu imaginar que o glúteo médio sozinho conseguiria levantar 3 vezes o peso corporal. Então também só vamos tomar cuidado, porque não é que você tem que fortalecer glúteo médio apenas para correção do valgo dinâmico. Você tem que olhar para essa balança, para esse quadril, numa visão 3D. Eu tenho que imaginar que lá atrás eu tenho um glúteo máximo que tem fibras que também são rotadoras laterais, e é um músculo com uma grande área de secção transversa. Eu tenho que olhar que o piriforme, ele está lá também só para realizar essa rotação lateral. Então eu tenho que dar um ênfase, além do glúteo médio, fibras posteriores, eu tenho que também trabalhar muito o glúteo máximo, eu tenho que trabalhar piriforme, e um outro músculo que eu acho importantíssimo na articulação do quadril, que a gente não dá muita bola para ele, que é o ilipsoas. O ilipsoas não é um músculo que é rotador lateral, mas a partir do momento que eu estou agachando, principalmente unipodal, e o meu fêmur começa a rodar medial, ele está jogando o trocânter menor lá para trás.
Então aí sim o ilipsoas, ele apesar de não ser um rotador lateral, ele está freando, ele é um restritor da rotação medial. Então também é um músculo que a gente tem dado um ênfase nesse trabalho de correção biomecânica nas pessoas com síndrome femoropatelar. Claro que esse entendimento todo ele não veio de uma hora para outra, isso aqui evoluiu, né? A gente teve que levar alguns pacientes para o laboratório de análise do movimento para entender esse mecanismo todo, que agora parece uma coisa simples, mas para entender isso há 4, 5 anos, essas correlações biomecânicas foi bem árduo, né? O Flavião está aí, ele não me deixa mentir aqui sozinho, né, Flavião? Aqui, ó, esse aparelho também me ajudou muito a entender esse mecanismo do valgo. Isso aqui é um dinamômetro manual, um aparelho simples, barato, que isso aqui tem que estar no bolso do jaleco do físico junto com o goniômetro. É um aparelho onde você vai lá e trava o membro do indivíduo, e aí ele faz força contra essa máquina e te dá exatamente qual a força que o indivíduo está gerando. Muitas vezes eu fico na avaliação manual e tem grau 5 dos dois lados. Quando eu ponho nessa máquina, às vezes eu observo discrepâncias de 20% e 30% entre os lados, principalmente com déficit no lado sintomático. Então, um aparelho simples, clínico, de fácil uso no dia a dia aí. Óbvio que aí a coisa foi evoluindo, a gente começou a olhar o valgo dinâmico, tentando observar se o pé não influenciaria em algum momento também nesse processo todo. Óbvio que uma pessoa que tem uma falência do tibial posterior, que ele tem uma falência dos intrínsecos do pé e também do tibial anterior, que todos estão puxando o arco plantar para cima, uma falência excêntrica desses músculos vai levar a um desabamento do arco plantar, e isso, óbvio, um pé plano, ele tende também a valgizar o joelho ou o membro inferior, né, fazendo aquela a abdução do joelho, como a gente diz atualmente. Só que para isso foi desenvolvido também um trabalho lá na Santa Casa, também em parceria com o professor Flávio, onde nós avaliamos a força principalmente dos dorsiflexores e dos inversores. Eu queria saber quão fracos estão esses músculos nas pessoas que têm dor anterior no joelho. Porém, na conclusão do trabalho, não encontramos diferenças significantes na análise de força. Então eu comecei a imaginar que parece que o problema é muito mais descendente, né, os músculos, do que propriamente ascendente. Os músculos que controlam o tornozelo, eles não têm braço de alavanca e nem área de secção transversa para conseguir pistonar lá o tornozelo a ponto de corrigir o valgo dinâmico. Então eu voltei a olhar com mais carinho lá para cima, porque os músculos do quadril, eles têm área de secção transversa maior, eles conseguem ter uma maior ação, uma melhor ação na correção biomecânica aí. Claro que também a gente tem esse trabalho clássico aí do Newman do ano passado, um trabalho fantástico, recomendo a leitura, que é um trabalho mostrando que não adianta também só fortalecer glúteo médio em qualquer posição. Aquele exercício que a gente faz em decúbito lateral, elevando aqui, ó, em abdução, se você fizer ao longo do corpo o SLR lateral, você está pegando as fibras anteriores do glúteo médio, e elas são rotadoras mediais. Então, um simples exercício que a gente faz muito na clínica pode estar prejudicando o quadro do indivíduo. Então, esse trabalho nos mostrou que o ideal seria você fazer uma leve extensão de 10 graus, 5 graus de rotação externa, rotação lateral, e agora sim fazer o movimento de SLR lateral de abdução, para tentar isolar as fibras posteriores do glúteo médio, que tem essa função mais rotacional. Aí, esse aqui foi um trabalho que nós publicamos na JOSPT o ano passado. É um trabalho foi a tese de mestrado do Eduardo Magalhães, que eu orientei, onde nós fizemos avaliação de força de todos os músculos do quadril, 6 grandes músculos, tá? Flexor, extensor, rotador medial, lateral, abdutor e adutor. E nós, em 3 grupos, na verdade, o grupo controle, mulheres sem dor, grupo sintomático bilateral e grupo sintomático unilateral. E para nossa, não digo para nossa surpresa, né, porque a literatura já apontava para isso, mas um dado interessante é que nos pacientes que têm dor unilateral, os abdutores e os rotadores laterais estão mais fracos do que o lado contralateral, do lado assintomático. Já nas pessoas que tinham dor bilateral, existiu uma fraqueza global dos músculos do quadril, e aí já entrou também dos flexores, aí volta a falar um pouquinho da função do ilho-psoas, tá? Claro que a partir desse trabalho nós desenvolvemos alguns outros, nós montamos um protocolo de tratamento focando esses músculos rotadores laterais e abdutores. Então aqui alguns exemplos de exercícios que a gente consegue fazer com um elástico de R$2, tá? Então aqui cuidado apenas para não fazer esse exercício de rotação na maca direto, porque aí você vai deixar o quadril a 90 graus, isso vai tirar a ação rotadora lateral do piriforme, ele vai virar rotador medial a 90 graus, passa do eixo rotacional. Então coloquem essa rampinha para deixar em aproximadamente 45, 60 graus. Aqui a marcha lateral,
tá? Uma marcha onde você, no membro da frente, aqui, você acaba trabalhando concentricamente glúteo médio, fibra posterior, o GMP, né? Permitam aí o trocadilho, e a parte de trás você trabalha excentricamente com o glúteo médio, então é um exercício extremamente dinâmico, em cadeia fechada, funcional. Tá? E aqui também nada de bolinha entre as pernas, de fazer o agachamento colocando uma bolinha para apertar. Se você faz o agachamento com bolinha entre as pernas, você está forçando o valgo. Você quer pegar o quadríceps dessa forma, mas você está indo a favor do mecanismo de lesão do indivíduo. Então eu faço justamente o oposto. Eu ponho o elástico ao redor do joelho, o elástico puxa para dentro, fisga para medial o joelho, e aí o indivíduo, junto com a ativação do quadríceps, ele faz uma coativação dos abdutores para manter o membro alinhado. Um outro exercício também extremamente funcional e simples, esse pega bem, você sente que queima bem a face lateral ali, então um Trendelenburg, você pode usar peso, apenas cuidado para ele não compensar com o tronco, não usar demais o quadrado lombar. Até aqui um trabalho do Mark Paterno, né, um trabalho que ele montou várias tabelas de exercícios para o Bozu, esse aparelho é bem interessante, aí um trabalho de equilíbrio, um treinamento sensório-motor que também eu acho fundamental, não adianta só força, você tem que controlar o sensório-motor, na frente sempre do espelho, corrigindo esse valgo, também bem dinâmico aí no gesto esportivo. Outro atleta com dor anterior no joelho, aqui um trabalho que na verdade o membro que está sendo exercitado não é o em movimento, é o estático, ele está na frente do espelho tentando deixar o membro alinhado, eu não deixo esse joelho fisgar para dentro, tá? Na slide board. Aqui um outro exercício que eu uso o próprio membro contralateral como resistência, ó, tem um elástico, o membro contralateral está puxando o elástico, levando o joelho para dentro e ele faz força para controlar isso, então também um exercício simples e nada de bolinha entre as pernas, tá? E aqui um outro que nós bolamos aí também, ó, isso aqui é um excêntrico, né? Quase um pliométrico para glúteo médio, relaxa, joga de uma vez a perna do indivíduo e ele tem que frear esse movimento excentricamente. E aí você pode fazer uma leve extensão, ó, traz um pouquinho para trás a perna, põe para trás a perna com uma rotação lateral e amarra um elástico lá na frente. Então, quando eu jogo a perna que ele faz a força excêntrica para subir, esse elástico puxa para frente, então ele acaba fazendo uma abdução, levando o membro para a extensão, isolando as fibras do GMP, o glúteo médio posterior. Essa atleta da natação nos procurou também com dor anterior e eu fiquei intrigado. Puxa vida, então vai ser um dos primeiros casos que a pessoa reclama de dor durante cadeia aberta, né? Só que eu levei para a piscina, nós fizemos essa filmagem, o que aconteceu? Aí ela não tinha dor na batida. Ela tinha dor quando ela fazia a virada, apoiava os pés na parede e dava um impulso. Então voltou a ser cadeia fechada, também fizemos esse protocolo e a coisa evoluiu bem. Aqui um Shuttle Machine, também um aparelho interessante que nós adquirimos lá no hospital. Então você faz aí com a plataforma fixa, esse tem um trilho lá atrás que dá para fazer até um pliométrico aí, tá? E esse é interessante porque nunca a gente passa com o joelho da ponta do pé. Esse agachamento onde você leva o joelho para frente, isso gera uma pressão na cartilagem retropatelar de quase meia tonelada, tá? Então cuidado com esse exercício, faça o paciente sentar lá atrás para agachar, não leve o joelho para frente. Aí depois é óbvio que aqui não dá para deixar de falar do treinamento de core stabilization, né? O treinamento de estabilização central, aqui num atleta de jiu-jitsu também, já numa fase final, um trabalho de primeiro controlando o tronco, os músculos do tronco, para depois estar abordando o joelho. Tá? Aqui o split squat, um exercício interessante também, bem difícil de ser realizado, sempre com esse sensório motor, esse feedback do espelho, na frente do espelho ele faz esse mini agachamento com a bola indo lá para trás, controlando o valgo sempre. Porém, um tópico que eu acho interessante também abordar, mais um tópico. Cuidado, avalie a antiversão femoral. Tá? Para quem não sabe o que significa a antiversão do colo femoral, a gente tem mania de achar que isso aqui é a antiversão da pelve e isso é a retroversão da pelve. Está errado. Não existe antiversão e retroversão pélvica. Você tem um tilt ou inclinação anterior, um tilt ou inclinação posterior. O fêmur, sim, ele pode ser anti ou retrovertido. O fêmur, normal, ele tem uma torção sempre no seu próprio eixo. Isso é anatômico, é fisiológico. Quando o fêmur ele é mais torcido do que o normal, então aqui uma linha traçada, um vetor traçado aqui para frente, bem na linha do colo do fêmur, e uma linha traçada aqui posterior aos côndilos femorais, quando eu tenho esse ângulo maior, quando eu tenho esse fêmur rodando, olhando mais para frente do que o normal, eu tenho uma antiversão do colo femoral. Nossa, mas o que isso tem a ver com o joelho? Tudo. Se o indivíduo tem uma antiversão femoral, ele não vai andar com o pé apontando para o lado, ele vai trazer o pé
para a linha média, ele vai trazer o pé para frente. E o que vai acontecer com esse quadril, esse fêmur que está antivertido? Ele vai dar braço de alavanca para o glúteo médio. Para o glúteo médio poder atuar, o fêmur automaticamente vai fazer uma rotação medial para ele apontar o pé para frente. Então, quando você analisa um indivíduo e faz esse teste aqui, que foi validado em relação à ressonância magnética, um teste do Powers, onde você testa a rotação medial dos dois lados, se existir uma diferença, se eu tiver um fêmur mais rodado do que o normal, mais antivertido, a excursão de rotação medial ela vai ser maior. Então, se eu perceber que um lado roda medial mais do que o outro, provavelmente existe ali uma antiversão do colo femoral. E essa antiversão, quando ele aponta o pé para frente, automaticamente, como eu disse, o quadril está rodado medial. O que eu vou estar fazendo com as fibras do glúteo médio? Eu estou pegando o trocânter maior e jogando para frente. Aquelas fibras posteriores do glúteo médio, eu estou jogando lá para frente. Elas deixaram de ser rotadoras laterais e agora se tornaram rotadoras mediais. Então, se eu avalio o indivíduo e eu vejo que ele tem realmente uma antiversão femoral, eu já saio perdendo no tratamento. Às vezes eu tenho que achar uma angulação que eu possa isolar mesmo as fibras posteriores, porque eu vou ter um número menor de unidades motoras me levando para controle desse valgo dinâmico. Então, a análise da antiversão é fundamental. E um outro ponto, se o indivíduo tem esse déficit, essa antiversão femoral, ele tem essa torção femoral excessiva, ele não consegue ter braço de alavanca para glúteo médio. O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai fazer um tilt posterior da pelve. Ele vai inclinar a pelve para trás para pegar agora a inserção do glúteo médio e jogar para posterior. Então ele está tentando buscar as fibras anteriores e jogar para rodar lateral. Então muitas vezes eu avalio o indivíduo e ele tem um ângulo poplite positivo, o físio já quer alongar isquiotibiais. Eu não lembro a última vez que eu alonguei isquiotibiais. Porque quando você tem essa inclinação posterior da pelve, a gente acha que os isquiotibiais estão tensos, porque ele é encurtamento ou o que quer que seja. Vocês já pararam para pensar que essa retração dos isquiotibiais que muita gente tem, não pode ser uma forma dele estar puxando a pelve para trás, para o tilt posterior, para tentar trazer as fibras posteriores do glúteo médio para rodar a lateral? Não pode ser uma defesa do seu corpo contra uma antiversão femoral? Eu deixo essa questão aqui para a gente discutir numa outra oportunidade. Aqui um trabalho também desse ano, mostrando que os indivíduos que têm dor anterior no joelho, nesse trabalho com ressonância magnética, eles têm uma cartilagem mais fina. Nossa, mas então tem artrose. Não. Indivíduos com média de idade de 27 anos foi esse trabalho. Nessa faixa etária, quem tem dor anterior já tem a cartilagem mais fina retropatelar, principalmente na faceta lateral. E uma outra observação é que logo após o exercício de alta intensidade, eles mostraram que a cartilagem em quem tem dor, além dela ser mais fina, ela é mais dura, ela é mais rígida, ela não tem a capacidade de deformação. Essa falta de deformação faz com que toda a pressão que eu exerço na retropatelar, ela seja transmitida para o osso subcondral, que é altamente inervado. A cartilagem não dói, a cartilagem não é inervada, mas o osso subcondral é. Então, se você tem a cartilagem mais fina e mais rígida, a pancada que você dá, ela é distribuída diretamente no subcondral, e aí por isso que a maioria das mulheres aqui que está sentada 2, 3 horas, quando levantar, vai sentir aquela fisgada anterior, é justamente por isso, pode ser já um amolecimento da cartilagem, tá? Isso é muito comum nas mulheres. Entretanto, quando a gente acha, cadê a professora Débora? Está aí de ontem. Está lá. Quando a gente acha que está chegando, achei muito interessante a aula ontem, quando a gente acha que está chegando no ponto, eu acho que eu matei a charada, eu achei a forma de tratar fêmur patelar. Aí vem um trabalho desse, mostrando que não existe valgo dinâmico. Na verdade, quando eu estou em apoio unipodal, esse vetor aqui, ele é o vetor de força de reação do solo. Se você parar, rapidinho, quando você para em apoio unipodal, automaticamente há a tendência da pelve de cair para o lado oposto. Quando a pelve tende a cair para o lado oposto, olha o joelho. Ele está afastando da linha dessa força de reação do solo. Cadê? Se ele afasta dessa força de reação do solo, eu tenho um varo dinâmico e não um valgo. A partir do momento que os músculos da pelve, a partir do momento que existe esse varo dinâmico,
Os músculos da pelve, e principalmente os músculos do tronco, quadrado lombar, oblíquo interno e externo, eles contraem para segurar a pelve, eles travam a pelve para não deixá-la cair para o lado oposto, e aí sim o glúteo médio entra em falência, e aí no final do movimento existe a adução com rotação medial. Então não existe o valgo dinâmico. Na verdade não é que ele não existe, o que causa o problema parece ser o varodinâmico. O valgo ele é uma consequência do varodinâmico. Como é que eu trato isso? Não faço ideia. Tá? Eu continuo tratando o valgo dinâmico e tem dado muito certo. Eu só tenho que agora começar a entender que é importante estabilizar no tronco e não só ficar trabalhando também em glúteo médio. E esse trabalho aqui, estou finalizando, acho que está quase dando tempo. Esse trabalho é um ensaio clínico randomizado também, que eu desenvolvi lá na Santa Casa com alguns parceiros. Ele foi um trabalho onde eu peguei 70 mulheres, tá, com dor anterior no joelho, e eu distribuí em 3 grupos. Tá? Um grupo foi controle, sem exercício, sem tratamento. Um outro grupo eu fiz um protocolo clássico, né? Fortalecimento de quadríceps, alongamentos isquiotibiais, bandagem, um protocolo clássico que a gente faz na física. Alongamento de banda iliotibial, tudo clássico. Num terceiro grupo, eu mantive o mesmo protocolo, só que eu acrescentei 4 exercícios de fortalecimento dos abdutores e rotadores laterais do quadril. Estão aqui os exercícios, né? Simples. Esse daqui, um SLR lateral em pé, tem um elástico, sempre põe esse elástico para trás e não para frente para fazer a abdução, porque você colocando para trás, você força o indivíduo a rodar levemente para posterior, rodar externo e fazer a abdução com leve extensão. Isso aqui isola bem fibra posterior. A marcha lateral, que eu já disse, aqui a rotação a 60 graus e um SLR, só que agora controlando melhor essa angulação. 4 exercícios simples, né? Aqui um exemplo, um paciente que talvez um dos maiores valgos dinâmicos que eu já vi, ó. Como é que eu controlo isso fortalecendo o vaso medial? Nunca. O problema está lá em cima, está lá no quadril, está lá na pelve. Tá? Então, aqui também com o nosso protocolo, zerou o valgo, saiu assintomática, fez parte de um dos grupos de tratamento aí. Bom, esse trabalho, na verdade, os resultados, esqueci de falar, os resultados mostraram que fisioterapia é o cara. Fisioterapia resolve. Os 2 grupos que trataram tanto o joelho como o grupo que tratou joelho e quadril tiveram uma melhora extremamente significante quando comparado ao grupo sem tratamento. Então, os 2 protocolos resolvem o problema. Basear só no quadríceps e associar o quadríceps aos músculos proximais. Tá? Só que o grupo que trabalhou esse fortalecimento do quadril, ele teve uma melhora mais significante do que o grupo que só olhou para o joelho. Esse trabalho ele foi publicado também no final do ano passado, a gente teve a honra de receber aí a premiação da própria revista, a gente foi buscar lá em New Orleans, num congresso grande da APTA, da Associação de Fisioterapia Americana, e foi eleito o melhor artigo do ano de 2010, para nossa extrema felicidade. Isso aqui eu acho que é uma conquista da fisioterapia, tá? Não é só da Santa Casa, e um trabalho aí de 2 anos que foi premiado. E aí eu fiz o que agora? Acabei de finalizar, eu já vou passar aqui de antemão os dados, a gente está escrevendo um novo paper, eu fechei a avaliação de todos esses pacientes, o follow-up de 3 meses, 6 meses e 1 ano. E, para minha surpresa, o grupo que trabalhou só o joelho não voltou a ser como o grupo controle, mas está caindo, está voltando a ter dor com 1 ano pós-tratamento. O grupo que trabalhou o quadril está lá em cima ainda, os dados de dor, de função, escalas de avaliação, o grupo manteve. Parece que depois que você acorda esse glúteo médio, o glúteo máximo, eles caminham por si só. Né? A maioria aí deixou de fazer o protocolo, deixou de fazer os exercícios, mas eles se mantiveram com os resultados lá em cima. Então esse trabalho aí realmente veio mostrar que a gente, né, apesar de ter muitas incógnitas no tratamento, hoje aqui eu acho que a minha função era levantar essas dúvidas para que a gente agora consiga, em próximos eventos, estar discutindo e quem sabe um dia a gente chega lá no fim do túnel. Tá bom? Agradeço muito a atenção. Muito obrigado, Rodrigo. Posso passar o cartaz? Pode mostrar. Então vamos agora para o intervalo com uma volta. Posso dar um recadinho? 10h50. Posso dar um recado? Posso dar um recado? Que saiu daqui. Eu esqueci de mostrar. A gente vai ter um evento na Santa Casa de São Paulo, agora dia 10 e 11 de junho,
até o Dr. Rodrigo vai estar participando aí, um evento onde eu estou trazendo a Sara Piva, de Pittsburgh, e também o Rob Roy Martin, é dia 10 e 11 de junho, acho que o Flávio deve mostrar alguma coisa na aula dele. O site, é só entrar no site da Santa Casa, santacasasp.org.br, santacasasp.org.br/Congresso Fisioterapia 2011.htm. Congresso Fisioterapia 2011.htm. Vocês podem obter as informações lá. Obrigado. Obrigado, Rodrigo.